o André, eles estavam prestando serviço junto a um doente terminal, né, e eles tinham acabado essa tarefa, e foi preciso o auxílio do irmão Francisco, que trouxesse energias, né, renovadoras a partir de encarnados que tivessem, como é que eu posso falar, mais tranquilos, vamos falar assim. E eles tinham acabado esse serviço e estavam caminhando, e o André pediu ao Alexandre que queria se aproximar um pouco do Francisco, né, para saber algumas coisas a respeito, para poder captar informações com ele. E a gente começa o parágrafo aqui na conversa deles, mas eu vou subir um pouquinho. Vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir bem? Então, sim, para mim tá ótimo. Tá. Vou subir só aqui, ó. Na via pública, pedi ao instrutor me pusesse em contato mais íntimo com o irmão Francisco, que nos acompanhava solícito. Alexandre, afável como sempre, atendeu-me aos... peraí, deixa eu só olhar se está gravando, porque senão eu tenho que colocar para gravar. Ah, não, já está gravando, ó, já colocou, né? Sim. É porque eu tenho que sair de um computador para ir colocar para gravar no outro, obrigada. Alexandre, afável como sempre, atendeu aos desejos. Nossa pequena expedição esclareceu o chefe do agrupamento, depois de trocar comigo palavras muito cordiais. É uma das inumeráveis turmas de socorro que colaboram no círculo da crosta. Somos milhares de servidores nessa condição, ligados a diversas regiões espirituais mais elevadas. Seu núcleo, perguntei, procede de nossa colônia? Sim. E temos nossas atividades entrelaçadas com as tarefas de vários instrutores de nosso lar. E há tarefas especializadas para cada grupo dessa natureza? Perfeitamente. O nosso, por exemplo, acentuou Francisco Gentil, destina-se ao reconforto dos doentes graves e agonizantes. De modo geral, as condições de luta para os enfermos são mais difíceis à noite. Os raios solares, nas horas diurnas, destroem grande parte das criações mentais inferiores dos doentes em estado melindroso, não acontecendo o mesmo à noite, quando o magnetismo lunar favorece as criações de qualquer espécie, boas ou más. Em vista disso, nosso esforço há de ser vigilante. Quase ninguém no círculo de nossos irmãos encarnados conhece a extensão de nossas tarefas de socorro. Permanecem eles num campo de vibração muito diferentes das nossas e não podem apreender ou discriminar nossos auxílios. Isso, porém, não importa. Outros benfeitores, muito mais elevados que aqueles dos quais podemos guardar conhecimento direto, velam por nós e inspiram-nos devotamente no campo das obrigações comuns, sem que vejamos a sua forma de expressão nos trabalhos referentes aos divinos desígnios. Dani, opa, podia fazer um comentário aqui, Sani? Claro. Essa parte a gente já leu, mas teve um outro ponto nela, agora relendo, que foi um outro ponto de vista que eu achei muito interessante. Quando ele fala ali em cima, se puder só voltar ali no começo, ali no comecinho do... Bom. Isso, só na página anterior. Tá. Só aquele... É o seguinte, aqui. Eu achei bacana quando ele fala assim, né, ele quis saber sobre o trabalho do Alexandre, e aí ele fala, né, a nossa pequena expedição é uma das inumeráveis turmas de socorro que colaboram nos círculos da crosta. E então, naquele momento, naquele trabalho com o irmão Alexandre, com o André Luiz, eles
foram em busca do Francisco. E aí um ponto ele fala assim, mas eles são da nossa colônia? Sim. Então isso é interessante porque a gente é ligado à nossa colônia. A gente tem uma ligação muito forte da colônia da onde a gente provém. Então a gente tem ali o núcleos de trabalho. A gente tem toda uma família espiritual, né? A gente sabe que essa família ela vai se estendendo ao planeta e ao cosmos, mas a gente tem ali uma família próxima de trabalhos. E à medida que um vai tendo dificuldade aqui na Terra, movimenta aqueles grupos da colônia. Em vários casos a gente já viu isso. Então, é como se nós tivéssemos ligado a uma procedência. E dali eles vão verificando como é que está o trabalho espiritual, como é que está o progresso dele, e a partir daí vem não só equipes de socorro para essa pessoa, como também ela faz parte de trabalhos espirituais, né? Então foi bacana que ele falou assim, olha, são muitos trabalhos, então, a gente faz parte de grupos que são os mais variados. Então, tem grupos de assistência na crosta, que eu imagino que isso deve estar muito forte, a gente deve estar ligado por conta desses trabalhos de radiação. É, tem outros trabalhos que são ligados com crianças, outros que são ligados diretamente com enfermos, outros que são mais para uma parte de capacitação entre encarnados, enfim, aí vai toda uma possibilidade imensa. Mas é interessante a gente ter consciência dessa procedência, porque a gente pode entrar em contato também, fortalecer cada vez mais a ligação com esse local, porque isso facilita não só as energias, se a gente está ligado com os nossos mentores, que provavelmente são dessa colônia, mas também ele traz uma lembrança, entre aspas, né, de vários trabalhos que a gente fez na colônia, de cursos que a gente participou, de capacitações, e isso vem como ideias inatas, ele começa a fluir a partir de nós, sabe? Então a gente ter consciência dessa procedência e buscar se conectar também nesse local é bastante, é bem útil. Opa, Djaí. Rapidinho, eu sei que nós já comentamos sobre isso, mas eu queria pegar dois ganchos, tá? Um é esse seu aí, que é fato, tá? Eu já falei isso por mim, vou falar por mim. Em desdobramento, eu já me vi, eu tive 2 ou 3 desdobramentos que eu já me vi com integrantes desse grupo aqui em radiação do amor. Isso aí é um exemplo. Antigamente não tinha participação desse grupo. Então, eu não me integrava com os consequentes, não tinha interação com esses integrantes como estou tendo hoje. Mas também o que eu queria falar é uma coisa interessante que na última vez eu me esqueci de comentar. Que ela fala aqui, os raios solares nas horas diurnas destrói grande parte das criações mentais inferiores dos doentes em estado melindroso. Mas eu também queria acrescentar que os raios solares também são destruidores de ectoplasma. O serviço de materializações não pode ter nem faísca de luz. Tem um livro, acho, No País das Sombras, que foi, eu me lembro mais o nome dela, que foi uma das primeiras, a grande médium de materialização. Ele estava em uma sessão com a sala toda fechada, mas como era noite, olha só que coisa interessante. O raio da lua, o raio lunar, bateu, não sei se bateu nela, onde que bateu, não me lembro mais detalhes, que provocou uma queimadura grave. Quer dizer, são aquela coisa que o Paulo Gama fala, e o Ismael também costuma muito falar, são conhecimentos que tem, são propriedades dessa luz que a gente desconhece ainda, e que atinge muito no caso do ectoplasma. Por isso que quando eu me vejo muito à noite, quase, eu não posso generalizar porque não existe generalização no plano espiritual, mas com frequência durante a noite eu me vejo doando ectoplasma. Por quê? Porque está à noite, então a gente trabalha mais, como o Israel acabou de falar aí. É isso só que eu queria acrescentar. E Djaí, sobre essa questão do ectoplasma, tão bacana esse ponto que você colocou,
sobre a luz, eu me lembrei desses trabalhos de materialização que a gente lê. Eu nunca participei presencialmente, mas eles né, é uma luz mínima, mínima, e eles colocam uma luz vermelha e mínima para que o ectoplasma ele não se desfaça. E por que vermelha? O vermelho, no espectro visível, que vai do vermelho, do laranja, do amarelo, do verde, até o violeta, o vermelho isso é algo que é da física mesmo. O vermelho é a luz que tem menos energia. O fóton é o que ele tem menos energia. O violeta é o que tem mais. Então, incendiar um violeta, rapidamente ele se desfaz o ectoplasma. Então, ainda para ter uma luzinha para o pessoal conseguir ver, mas bem fraquinha e vermelha, nesse sentido, para conseguir manter ainda o ectoplasma. Mas ele é muito sensível. E só ainda nesse gancho do Djaí, à noite, por isso que às vezes é muito comum materializações à noite em matas, porque não só a gente exala o ectoplasma, mas plantas também. Então, em locais de floresta, de mata, ele costuma ter uma exuberância muito grande. E à noite, por conta de ter uma maior quantidade, exatamente porque o sol não está ali quebrando, então é mais comum ter não só aparições, mas também trabalhos espirituais que acontecem nesses locais, em florestas, são verdadeiros sítios vibratórios de muitas e muitas curas, Tem hospitais espirituais, campos de acolhimentos no meio de floresta, exatamente para estar usando essa energia que à noite fica com muita exuberância. Mais alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu me localizar aqui. Vou continuar a partir daqui. Em vista disso, o nosso esforço há de ser vigilante. Quase ninguém no ciclo de nossos irmãos encarnados conhece a extensão de nossas tarefas. Peraí. Ai, me perdi. Você parou nesse e talvez, no parágrafo mesmo. E talvez porque eu sorrisse, admirando-lhe o ideal de renúncia serena e santificante, o interlocutor também sorriu e acrescentou: sim, meu amigo, reclamar compreensão e resultado de criaturas e situações ainda incapacitada para nos lodar, constitui exigência mais cruel que a solicitação de recompensas imediatas. Era bem a verdade convincente. Mantinha-se o irmão Francisco dentro da lógica mais elevada. Os que auxiliam alguém, interessados no reconhecimento ou na compensação, quase sempre permanecem de olhos cerrados para o concurso divino e invisível, do invisível que de mais alto recebem. Peraí. Desculpa, pessoal, que eu apertei no lugar errado. Desculpa, peraí, nossa, até aqui para baixo. Aqui. Era bem a verdade convincente. Mantinha-se o irmão Francisco dentro da lógica mais elevada. Os que auxiliam alguém interessados em reconhecimento ou na compensação quase sempre permanecem de olhos cerrados para o concurso divino, invisível de mais alto recebem. Exigem que outros lhe identifiquem quem é a posição de benfeitores, mas nunca se recordam de que
Amigos sábios e desvelados lhe oferecem a melhor cooperação dos planos superiores, sem deles reclamarem a mínima nota de gratidão pessoal. São muitos os irmãos afins, continuou o meu interlocutor, interrompendo-me as reflexões íntimas, que se reúnem depois da morte do corpo em tarefas de amparo fraternal, quando já alcançaram os primeiros degraus da escada de purificação. Do que me é possível ajuizar, semelhantes trabalhos são os mais eficientes e dignos em favor dos homens. Raramente, os companheiros encarnados, quando em excelentes condições de saúde física, podem compreender as aflições dos enfermos em posição desesperadora ou moribundos prestes a partir. Nós outros, porém, no quadro de realidades mais fortes, sabemos que, muitas vezes, é possível efetuar realizações deveras sublimes, de natureza espiritual, em poucos dias, nessas circunstâncias, depois de largos anos de atividades inúteis. No leito da morte, as criaturas são mais humanas e dóceis. Disse-ia que a moléstia intransigente enfraquece os instintos mais baixos, atenua as labaredas mais vivas das paixões inferiores, desanimaliza a alma, abrindo-lhe em torno interstícios abençoados por onde penetra infinita luz. E a dor vai derrubando as pesadas muralhas da indiferença, do egoísmo cristalizado, do amor próprio excessivo. Então, é possível o grande entendimento. Lições admiráveis felicitam a criatura que, palidamente, embora percebam a grandeza da herança divina, acentuando-se-lhe o heroísmo e gravando-se-lhe no coração, para sempre, mensagens vivas de amor e sabedoria. Na noite espessa da agonia, começa a brilhar a aurora da vida eterna. E aos seus clarões indistintos, nossos princípios são facilmente aceitos. A sensibilidade demonstra características sublimes e a luz imortal lança fontes de infinito poder nos recessos do espírito. O interlocutor fez longa pausa e rematou. Desse modo, conseguimos efetuar um serviço de assistência eficaz, carreando novos valores no campo da fraternidade e do bem legítimo. Nunca observou a paciência inesperada de doentes graves, a calma de certos enfermos incuráveis e a suprema conformação da maioria dos moribundos. Muitas vezes, semelhantes edificações, incompreensíveis para os encarnados que os cercam, constituem o fruto do esforço de nossos grupos itinerantes de socorro. Francisco enunciara sublimes verdades. De fato, a serenidade dos enfermos em condições desesperadoras e a resignação inexplicável dos agonizantes, absolutamente distanciados da fé religiosa, não poderia guardar outra origem. A bondade divina é infinita, e em todos os lugares há sempre generosas manifestações da providência paternal de Deus, confortando os tristes, acalmando os desesperados, socorrendo os ignorantes e abençoando os infelizes. Acho que vai começar um novo capítulo. Vamos começar aqui o capítulo 8. Alguém quer fazer alguma consideração? Então, vamos lá. No plano dos sonhos, capítulo 8. Após alguns minutos de conversação encantadora, o irmão Francisco acercou-se do orientador, indagando sobre os objetivos da reunião da noite. Sim, esclareceu Alexandre afável. Teremos alguns trabalhos de esclarecimento geral a amigos nossos.
relativamente a problemas de mediunidade e psiquismo, sem minúcias particulares. Se nos permite, tornou o interlocutor, estimaria trazer alguns companheiros que colaboram frequentemente conosco. Seria para nós grande satisfação vê-los aproveitando os minutos de sono físico. Sem dúvida. Destina-se o serviço de hoje à preparação de cooperadores nossos, ainda encarnados na crosta. Estaremos à disposição e receberemos seus auxiliares com alegria. Francisco agradeceu sensibilizado e perguntou: poderemos providenciar? Imediatamente, explicou o instrutor sem hesitação. Conduza os amigos ao sítio de seu conhecimento. Afastou-se o grupo de socorristas, deixando-me verdadeiro mundo de pensamentos novos. Segundo informações anteriores, Alexandre dirigiria naquela noite pequena assembleia de estudiosos, e assim que nos vimos a sós, explicou-me solícito. Nosso núcleo de estudantes terrestres já possui certa expressão numérica. No entanto, faltam-lhes determinadas qualidades essenciais para funcionar com pleno proveito. Em vista disso, imprescindível dotar os companheiros de conhecimentos mais construtivos. Pode falar. Deixa eu fazer um comentário nessa parte. E a gente está vendo todo o trabalho desse irmão Francisco, né, que ele foi chamado primeiro para fazer uma doação de fluidos naquele trabalho com o senhor Antônio, e agora o Francisco, ali em desdobramento pelo sono, conversando com o mentor sobre a possibilidade de trazer vários familiares para a reunião. E aí agora a gente vai ver também acontecendo trabalhos de capacitação e esclarecimento. E é muito bonito. E ficar imaginando todo esse trabalho. E a gente tem recebido muitas mensagens, né, falando sobre todo esse trabalho que está acontecendo no planeta de reurbanização, né, inclusive de construção de muitas cidades, de campos de acolhimentos, de escolas, de hospitais, no planeta todo. Então imagina como que deve estar uma grande movimentação no campo espiritual, né? E aí nessa questão, a gente já falou aqui, né, mas sempre lembrando a necessidade de, antes de dormir, buscar mesmo se ligar mais profundamente com os mentores, com a espiritualidade maior, para poder aproveitar esses trabalhos, né? E a gente pensar que a Terra ela está girando, tem uma parte que está clara, né, e a outra que está à noite. Então, todo esse trabalho que fica movimentando no planeta todo, do ponto de vista de trabalhos espirituais, né? Então, por exemplo, essa energia que vai sendo doada aqui, a gente sabe que tem uma extensão muito grande, e ela também pode estar sendo usada para espíritos, né, que estão em desdobramento em outros locais. Então, é muito amplo mesmo. E bonito, né? É aquela questão que a gente se emociona vendo essas histórias. Opa, Djaí. Quero só pegar um gancho que é muito interessante. Como você sabe, minha origem é católica, né? Então, quando tinha os trabalhos de desdobramento, eu fazia oração e fazia aquelas orações cheias de rabiscada, que não sei o que, aquela confusão toda, pegando esse gancho que você está falando. Até que um dia tive uma inspiração. Me aguarde aí que daqui a pouquinho eu estarei com vocês. Essa que foi a mensagem. Entendeu? Então, eu fazia aquela oração, eu sempre fiz oração, mas eu fazia oração, botava palavras assim, para que a coisa se concretizasse realmente. Não, até que veio uma entidade e falou assim, daqui a pouquinho, e fala assim, daqui a pouquinho eu estarei com vocês, com a vontade de estar com a gente. Pronto, é só isso. Nada mais, e acontece. Só que uns conseguem ver, outros não, mas acontece esse fato, isso é real. É só isso.